primeira vez que eu vi sobre esse tema foi o Paulo Guedes que comentou sobre a ideia de privatizar as praias. Foi exatamente isso que ele disse, pessoal. Não é nada diferente disso. Eu, inclusive, fiz um recorte disso, né? Que o Paulo Guedes fala muito claro que a ideia era privatizar as praias. E foi assim que ficou conhecido o projeto, né? O projeto para privatizar as praias, né? E muita gente acabou lembrando, né, que esse é um projeto que começou no governo anterior, ou seja, no governo Bolsonaro. Mas aí, a gente aqui, para o bem da informação, a gente quer fazer aqui alguns desmentidos, tá? É o seguinte, primeiro, esse projeto, ele não começa no governo Bolsonaro, tá? É preciso ser muito claro nisso. Na verdade, esse projeto, ele começa no governo Dilma, não por iniciativa dela, que fique claro. Esse projeto, ele começou com um deputado do Pará, chamado Arnaldo Jordi, tá? Ele que começou isso lá em 2011. E ele olhou para a sua realidade, né, que há muitos estados do Brasil que têm áreas de marinha, né, que há áreas ou municípios ou às vezes estados que estão em áreas de marinha, como por exemplo é o caso do estado de Santa Catarina. Vou citar alguns exemplos. Porto Alegre, por exemplo. Pessoal, Porto Alegre tem muita área de marinha. Tá? Porto Alegre tem muita área de marinha, né? E a área de marinha, ela compreende ali 33 metros, né? No pré-mar, né? Assim que eles chamam, né, a região. E aí, pessoal, muita gente falou que a intenção do projeto era privatizar as praias. Só que, na verdade, não é isso, tá, galera? Não é isso não, tá? Na verdade, o que o projeto, ele viabiliza é que praias, a área de marinha, onde fica praias, ilhas, foz de rios e tal, que isso aí é área de marinha. Na verdade, eles iam passar aos municípios, aos estados e, no limite, a um ente privado, tá? E pelo projeto, não, pessoal, as praias continuariam sendo áreas públicas, tá? E de livre acesso, tá? Não tem essa de privatizar uma praia. Pelo menos isso é o que eles estão dizendo, né? Mas, então, esse é o primeiro ponto, tá, pessoal? O projeto, na verdade, ele não diz explicitamente que vai privatizar uma praia. E lembre-se, não é sobre praias, porque, na verdade, assim, a área de marinha, como eu disse anteriormente, ele pode englobar praias, pode englobar foz de rios, lagoas, lagos e contornos de ilhas, tá? Isso é área de marinha, tá certo? Então é sobre essas áreas que a gente está falando. E aí a gente viu os duelos de versões, né? De um lado, a turma mais à esquerda dizendo que é privatização das praias. Da mesma forma, nós vimos o pessoal do jornalismo também, né? Falando privatização das praias. E nós tivemos, inclusive, né, Josemar, uma treta de famosos aí, né? Lona Piovani, teve aquele Whindersson Nunes, teve uma porção aí de famosos, aquele surfista, Neymar, uma série de famosos se envolvendo em relação a esse tema, envolvendo
o projeto aí, né, a PEC que visa, né, privatizar as praias, né, segundo aí o que dizem, né, e já o pessoal mais simpático, a ideia, como por exemplo, o deputado Alceu Moreira, aqui do Rio Grande do Sul, chegou a dizer que não, que isso era uma desinformação, que não, que o projeto não tem a intenção de privatizar praias, e mais pessoas se manifestaram, inclusive o próprio Arnaldo Jordi, né, que é o autor da proposta original, também se manifestou em relação, dizendo que não tem isso de privatizar as praias, que elas vão continuar sendo públicas, tudo normal, e segue o jogo, né? Mas também posso citar, inclusive, o próprio Flávio Bolsonaro. Né? O Flávio Bolsonaro disse que não, que isso aí era uma narrativa da esquerda, que, na verdade, o projeto não tinha nada disso e que, na verdade, eles iriam estar fazendo justiça aos mais de, sei lá, 564 mil imóveis que estão nessa condição, porque, assim, pessoal, quem está nessa condição de ocupar, de ter um imóvel, alguma coisa ali na área de Marinha, 87% daquele imóvel é teu e os outros 13% é da União. Aí tem que pagar uma taxa de foro e não lembro o nome é um nome meio estranho lá que eu não consigo lembrar Laudêmio. agora o nome. Oi? Laudêmio. Laudêmio. Fala aí. Laudêmio. Ouviu? Não saiu aí o teu som. Acho que é porque eu tô. Laudêmio. Ah, é porque eu caiu aqui o StreamYard, por isso. Tá, deixa pra lá. Eu ligo aqui, daí eu te ouço. Eu te falo. É Daltêmio, é isso? Como é que é? Laudêmio. Isso, Laudêmio. Perfeito. Isso, Laudêmio. É, que são as mais conhecidas, né? Então, assim, pessoal, se passasse esse projeto, caso ele tenha aprovação, aí as pessoas não precisariam mais pagar o laudêmio e nem a taxa de foro, né, para a União, porque, né, no limite tem que repassar esse recurso à União, né, hoje nessa condição em que as coisas estão. E aí eu quero passar já para o Jucemar, né? Jucemar, afinal, o que está em jogo com essa PEC aí, né, que muitos têm chamado aí da privatização das praias, não só, lembrando, né, não é só os deputados e senadores de esquerda, porque esse tema hoje está lá no Senado e já teve aprovação na Câmara no governo Bolsonaro. E por isso que muita gente, né, tem dito que é do governo Bolsonaro, mas lembrando que essa ideia ela vem lá de 2011 com o deputado Arnaldo Jordi, que hoje não é mais deputado, né? Mas enfim, né? Mas e aí? O que está em jogo aí, o Jucemar, em relação a essa PEC? Primeira coisa, né, Cristiano, é impressionante, né, que se não tiver um debate no nível do BBB, né, as pessoas não engajam no assunto. É impressionante. Eu acho que essa é uma estratégia, viu, que tinha que ser adotada. Eu acho que as, as, as como fala, as assessorias de comunicação, né, da Câmara, até do STF, de todas as instituições, tinham que ter ali especialistas de plantão, acho que até tem, viu, na verdade, os gabinetes aí, né, e tal, para poder colocar essas discussões em pauta, porque é impressionante. Eu acho que as pessoas só se atentam quando surge uma Luana Piovani, um Neymar, um Whindersson, alguma celebridade ou subcelebridade debatendo o assunto. Aí o negócio ganha interesse nacional, né? E é interessante, né? Eu tenho no meu Twitter, eu tenho as palavras BBB silenciado. Eu tinha, pelo menos, o costume, né, de silenciar esses termos para não aparecer para mim. Eu parei de fazer isso, sabe por quê? Justamente porque a partir dessas discussões é que eu vejo os assuntos que as pessoas estão realmente se interessando
O que de fundo está chamando a atenção da grande maioria das pessoas? A gente também vive de comunicação, a gente tem que entender e saber dessas lógicas, né? Então tá aí mais um exemplo desse assunto se popularizando por conta desse bate-boca aí que aconteceu recentemente, porque foi coisa de alguns dias atrás, né? Esse debate já vinha sendo travado, a gente já até tinha definido a pauta e aí surgiu do nada essa discussão aí de Luana Piovani e Neymar. Mas vamos lá, né, Cristiano? Primeira coisa, muito bom que você tenha esclarecido, né? Esse primeiro aspecto. Existe uma mania, um costume, né? Do Congresso, né, e das pessoas que estão ali debatendo determinados temas no Legislativo, de dar apelidos para projetos de lei, para PECs, né, projetos de emenda constitucional, e esse é um privatização das praias, entre aspas, né, privatização das praias. Eu não sei se fazem isso, até comentei isso num grupo nosso aqui, né, se fazem isso de propósito, né, para poder facilitar, às vezes, o entendimento das pessoas, ou se fazem também de propósito com outra intenção, que é banalizar a discussão. Ah, vamos privatizar, vamos aí, né, vamos liberar aí para a iniciativa privada, já que o Estado está abandonando tudo isso mesmo, e dar aquela banalizada, aquela popularizada no assunto e facilita, às vezes, a discussão em cima disso, né? Porque, de fato, se pegarmos ali a leitura do texto da PEC, né, do projeto de emenda constitucional, não vai aparecer em nenhum momento a palavra, obviamente, privatização, não tem lá licitação, concessão, nada disso, né? A discussão, na verdade, é sobre o gerenciamento dessas áreas que você citou aí, né? Quem é o responsável por ela? Hoje hoje não, desde sempre, né? Desde 1831, se eu não me engano, foi quando foram estabelecidos esses limites aí, né? Dessas áreas de marinha, acima de 33 metros, do maior limite da margem e tudo mais, né? Isso é uma métrica secular, né? Agora, Desde 1831, cara. Desde Foi definido. 1831. Exatamente, né? Então, assim, esse debate, né? Ele muitas das vezes ele acaba sendo de uma certa forma direcionado e distorcido, porque evidentemente, né? Se traça essa polêmica e cria-se, né, toda essa celeuma justamente para poder, como eu disse, né, para em alguns aspectos tentar popularizar a discussão e a questão de fundo ser deixada de lado. E a questão de fundo é essa, repito, o gerenciamento dessas áreas. Quem que deve ser o responsável por isso? Hoje é a União, né, como eu disse, né, inclusive isso foi inserido, né, foi constitucionalizado em 88, foi mantido pelo menos no texto da Constituição, e a partir de então houve essa grande preocupação né, de que o poder público tomasse conta dessas áreas, né, consideradas estratégicas, consideradas também necessárias para a proteção não só do território, né, das fronteiras territoriais, como também da questão ambiental, que é um tema de interesse público e também está lá no âmbito da Constituição. A questão é, por quê? Por que se quer, então, mudar isso? Quais são as justificativas? Será que existe mesmo razão para isso? Né? E aí, claro, se a gente for analisar como que as coisas estão hoje, né, é evidente que nós encontraremos inúmeros exemplos, espalhados pelo Brasil todo, de áreas que já são privatizadas. Né? Eu moro no litoral sul de São Paulo, né? Já tive a oportunidade de visitar alguns locais no país, né, de praia, outras regiões, né, uma delas bastante conhecida, Angra dos Reis, tem lá no Rio, né, Angra dos Reis, na Bahia, se eu não me engano, tem locais assim muito visitados, né, que é uma ilha chamada de Boipeba e que está ao lado de Morro de São Paulo. Trancoso também não? Eu nunca fui em Trancoso, mas assim,
todos nós, com certeza, todos nós que estamos aqui discutindo, debatendo e tentando entender essa questão, já tivemos em algum momento algum exemplo de chegar em algum local e ter lá uma plaquinha escrito propriedade privada. Aí você fala, mas como assim, né? Como propriedade, proibido acesso? Em alguns locais, como eu estou falando aqui em Praia Grande, claro, tem um terreno que é do Exército Brasileiro, né? O canto do forte, que talvez é o campo mais, a região mais nobre, inclusive, aqui da cidade de Praia Grande, né? Ali, claro, existe um domínio que é do Exército. Então, realmente, ali existe uma certa restrição para isso. Mas eu já vi ali acontecendo eventos que, por alguma razão, foi cedido para iniciativa privada em algum momento. Então, assim, só para eu não ficar me alongando muito, o fato é que hoje já existe essa privatização, já existem empreendimentos e já existem determinados condomínios e empreendimentos turísticos que, de uma certa forma, exercem algum tipo de atividade privada nessas regiões. E aí isso tem servido de brecha para mostrar, primeiro, mais uma vez, que nós já falamos anteriormente, a omissão do poder público, ou seja, há uma demonstração clara que a União, que é responsável por essas regiões, não tem dado a devida atenção a elas, tá certo? Porque se tem tido algum tipo de avanço, já, mesmo sem regulamentação da iniciativa privada sobre essas áreas, significa, no mínimo, que tenha havido aí uma negligência por parte do poder público. Em havendo isso, e aí voltamos naquele raciocínio que falamos anteriormente, né, com relação ao tema da Previdência, né, começa a surgir os especuladores e as especulações, porque falar, já que o governo não toma conta disso direito, vamos então entregar isso para alguém que assuma as responsabilidades e possam lucrar em cima disso. Né? E então, se não está funcionando na União, por que não entregar isso para os municípios ou para os estados? Né? Então, assim, de fato, e aí eu fecho talvez esse primeiro ponto, não há nenhum trecho, como você mesmo falou aqui, em que diretamente se fale em privatização. Mas ao se mudar, né, o ente, o órgão público, ou qualquer que seja, que vá tomar conta dessas áreas, nada impeça que as dificuldades e os obstáculos e a burocracia que existe hoje na União seja flexibilizada ou caia para um nível de facilitação que aí, a partir de então, esses empreendimentos que já estão de olho há décadas para essas áreas, você citou aqui o Paulo Guedes, que num podcast ele falou, por que a gente não pode vender por 1 bilhão uma praia para uma empresa internacional? Né? Ele tem esse discurso dele. O próprio Bolsonaro, lembra quando ele foi preso lá pescando numa área irregular, né, do IBAMA, que é uma área de proteção ambiental, enfim, proteção permanente, né? E aí ele falou, mas que perseguição, isso aqui podia ser uma Cancún, a gente ganhar dinheiro em cima disso, trazer turista, blá, blá. Ou seja, isso vem há muito tempo, né? Imagine colocar isso na mão de um prefeito, que inclusive, e aí, mais uma vez, por que isso está vindo agora, né? Com toda essa tragédia acontecendo no Rio Grande do Sul por questões ambientais, e, mais uma vez, um tema que toca questões ambientais vindo à pauta, sendo que nós teremos eleições daqui a alguns meses, né? E com certeza existirão aí plataformas de governo no âmbito municipal sendo bancadas por um lobby, né? E que eventualmente vão colocar no poder aí, com certeza, aqueles pretensos candidatos que vão facilitar e vão poder abrir a porteira para esse empreendimento. É mais ou menos isso, viu, Cristiano? Privatização, de fato, só para resumir, ela não aparece de forma direta, mas indiretamente, ao meu entender, e acho que de muitos que têm analisado esse tema, abre-se uma brecha, uma janela enorme para, mais uma vez, o lobby para empresas estrangeiras, especulação imobiliária, empreendimentos que vêm nessas áreas, obviamente, lucros exorbitantes, porque são valorizadas, né? Você pode, de fato, criar ali resorts, sei lá, restaurantes, hotéis, que naturalmente trarão muito lucro
para os grupos que eventualmente venham a dominar essas regiões, né? E aí, claro, vamos tirar de lado, vamos tirar aí a burocracia, vamos tirar o Estado que tá complicando a nossa vida e vamos liberar geral para todo mundo. Bom, Josemar, eu queria tocar até num tema, né, que a gente estava falando aqui das questões históricas, e tu está correto quando apontou, né, que num passado distante, né, o Brasil criou essa área, né, de Priamar, né, dos 33 metros, que era para sinalizar, opa, a partir daqui temos o risco de alagar. E a partir daqui também temos uma situação de que precisamos que essa parte do território seja da União, para que a gente possa ter as nossas bases militares para a gente se proteger, eventualmente, de possibilidade de conflitos, né? Porque era muito comum, né? Por exemplo, se tu vai no Uruguai, tu vê os fortes. Se tu vai em algumas cidades no litoral brasileiro, a gente não é incomum que tu veja fortes, né? Que no Brasil, até mesmo pela sua extensão geográfica e pelo vasto litoral, havia esse medo de sermos invadidos pelo litoral, né? Então se construiu muitos fortes e se pensou nessa ideia de ser da União justamente para impedir, de alguma forma, que a gente tivesse soberania sobre esse terreno e a gente pudesse se armar, né, numa possibilidade de algum conflito. E assim se pensou por muito tempo, até mesmo nos tempos mais modernos, né? Então, assim, tem essa questão histórica que se coloca. E em relação à questão da privatização que tu falou, é exatamente isso. O que a gente vê nas discussões, que a gente vê, inclusive, até mesmo no projeto, ele não fala em privatização. Mas, cara, é a mesma coisa que eu disse em relação, e eu quero lembrar aqui, né, de uma vez que eu falei num debate sobre o marco do saneamento, que eu dizia, e muita gente estava dizendo que eu estava sofrendo com alguma interdição, né, interdição ideológica. Eu disse, pessoal, sim, eu não quero dizer nada, mas esse marco, esse marco aí do saneamento vai abrir espaço para privatização. E o pessoal dizia, não, que isso, porque no projeto não tem nada que fale, não tem uma linha na redação que se fale de privatização. E eu disse, pessoal, assim, não é por nada não, mas um privatista não vai chegar e vai colocar lá no projeto, alguém que está pensando na privatização, não vai colocar isso no texto, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? E assim, eu lembro que na época eu li o texto da lei e eu conversei com amigos meus e eu disse, pessoal, assim, tá, o texto não fala em privatização, mas ele facilita. E se facilita, daqui a pouco chega um governador, se não, quem sabe a gente entrega aí para a iniciativa privada, faz um negocinho aí para nós aí, né? Deixa isso aí para os agentes privados. O que aconteceu depois? Hoje está uma briga lá na Sabesp para privatizar. A Corsã, aqui na minha cidade, foi privatizada. A Companhia de Saneamento, de Água e Saneamento do Rio de Janeiro foi privatizada. Então, quer dizer, aquilo que eu falei lá atrás, que havia essa possibilidade da privatização com o marco regulatório do saneamento básico, aconteceu. E aqui eu digo a mesma coisa, por isso que eu não sou contrário a interditar o debate. Nesse ponto aqui eu não sou. Nesse ponto aqui eu não sou contrário. Eu acho que a interdição faz bem, aliás. Porque, assim, a gente tá... E, assim, eu quero ser muito claro no que eu estou dizendo da interdição. Eu estou falando da privatização só. Eu acho que a gente precisa, mesmo que não seja um debate honesto, mas o debate nem sempre é para ser honesto também. Né? Na política tem isso, né? Infelizmente. Às vezes a gente vai ter que interditar um pouco o debate para não deixar a maldade passar. Porque assim, cara,
no meio disso aqui que a gente está discutindo, de eventuais resorts, alguém querer fechar uma praia, fechar acesso, né? Porque nesse barulho aí que a gente viu da privatização das praias, eu já fiquei sabendo de mais outros lugares aí que, porra, os caras estavam, já cobram para acessar, né? Por exemplo, lá no sul de Pernambuco, eu fiquei sabendo que tem praias que eles cobram R$ 50 para as pessoas acessarem a praia, tá? Eu fui a Alagoas, cara, sabe aquela praia maravilhosa, tem as falésias lá, famosíssima lá, aquilo lá é privado, lá em Alagoas, é privado, né? O pessoal tira foto no farol, R$ 5, só para subir lá e tirar foto do farol, tá? E eles cobram para sentar, cara, assim, ó, tudo é pago lá na praia, tudo, a praia do Gunga, tá? Tudo é pago naquela porcaria, tá? Porcaria entre aspas, tá? É que o cara fica revoltado de ter que pagar tudo, só por isso. Mas o lugar é bonito. Não, o lugar é bonito, tá? Mas, cara, lá é privado. E assim, a praia só abriu, segundo dados do pessoal lá das agências de turismo, após livre e espontânea pressão. Senão não ia, meu. Senão não ia. Mas enfim, tudo lá, cara, tu paga na Praia do Gunga. O lugar é bonito, tá? É muito bonito. Mas, cara, mas é muito caro, né? E veja bem, eu já fiquei sabendo também de um projeto que estava rolando em Santa Catarina, que eles queriam fazer igual eles fizeram em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha tu também paga para acessar a praia, né? Se eu não me engano, cara, a Praia do Rosa, em Santa Catarina também, tá? Existe uma taxa de preservação, tá? Igual tem lá em Fernando de Noronha, tá? Na Praia do Rosa, em Santa Catarina, salvo engano, também tem. Eu não tive lá, mas alguns amigos me falaram isso, tá? Mas Santa Catarina queria alastrar para outras praias isso. Queria levar isso para outras praias. E mais, Santa Catarina queria fazer mais. A Sara contou um pouco disso. Eles também queriam name rights em nome de ruas, praias, espaços e eventos, e teriam marcas, por exemplo, sei lá, de cervejarias, enfim, né? Cara, queriam fazer isso. Esse projeto estava avançando dentro da Câmara de Vereadores de Florianópolis, tá? Só para te dar uma ideia. E, cara, teve mais coisas bizarras que eu fiquei sabendo. Por exemplo, uh, eles. Até foi a Sara contou que uma vez, lá em Jurerê Internacional, uma empresa, se não me engano, ela disse que foi a Ambev, acabou assumindo temporariamente lá. E o que aconteceu? As pessoas começaram a ir para outras praias. Sabe por quê? Porque só estavam servindo cervejas ruins da Ambev. E eles disseram, quer saber? Nós vamos para as outras praias. As pessoas começaram a ir para as outras praias porque não queriam tomar cerveja ruim da Ambev, né? Enfim, né? Coisas que acontecem, né? Para você ver que indiretamente, né, o comportamento das pessoas são ditadas, o comportamento é ditado, né, por conta de medidas que são tomadas por interesses privados, né? Sim. Então, é uma falácia tremenda e há uma desonestidade absurda, né, nos defensores desse projeto. E eu ficaria surpreso se não fosse dessa maneira, né? Vindo de quem vem, né? Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e essa turma aí, justamente para, como você falou, distorcer a discussão, Cristiano. Então, às vezes, eu concordo com você também, que às vezes a gente tem que barrar mesmo certas discussões, ou bater forte nessas discussões,
né, para não passar uma impressão de censura ou algo assim, porque, de fato, há uma desonestidade absurda. Se fosse claro, se tivesse lá, vamos privatizar, né, se fosse uma coisa clara, jogada às claras e ficasse demonstrado que é isso que realmente queria, até, beleza, põe isso na pauta, discute e eventualmente já se afasta e já acaba logo, né? Agora não, ficam ali criando conversinha, não vai ser privatizado, enfim, na verdade é o acesso que vai ser, porque de fato é o acesso, né, que vai ser bloqueado ou vai ser dificultado. Outro argumento que eles utilizaram também, não, porque existem determinadas comunidades ribeirinhas, quilombolas, aí usaram até o aí que eu queria lá, chegar, é aí que eu queria chegar, porque né? assim, ó, isso, é aí que eu queria chegar, porque no meio desse bolo aí, e aí que é o perigo da discussão, é que existe, isso é verdade, isso aí é verdade, inclusive o deputado que eu citei, que é o Arnaldo Jordi, ele fez pensando justamente nas comunidades ribeirinhas que ele fez esse projeto, tá? Não sei se E, você viu, Cristiano, do PDT, o Pompeu, acho que Pompeu de Matos, né? Todo mundo uhum, gosta do cara, respeita o cara. Ele votou favorável, foi nessa conversa. Ele deu essa desculpa. Não, porque nós vamos atender os interesses das comunidades ribeirinhas. Ele foi lá e meteu sim, votando favorável, sim, eu não saindo dessa sabia, conversa. eu não sabia. Infelizmente teve voto favorável do PDT, teve voto favorável do PCdoB. Complicado, Uhum. cara. É por isso que essa discussão é difícil, por isso que a direita é muito ardilosa em discutir isso. Porque é verdade, cara, é verdade. No meio desse bolo aí, que a gente conjectura interesses privados, né? Mas é verdade, cara, existe muita pessoa que é trabalhador que realmente que é complicado de ficar pagando taxa para a União, né? De aquilo ser da União, que, embora ele tenha o uso ali, né? Mas é meio complicado essa situação, porque veja bem, eu, por exemplo, vou te contar aqui um caso. Aqui na minha cidade, por exemplo, nós temos numa área de marinha, o prefeito que era do PT, ele construiu uns conjuntos habitacionais do Minha Casa e Minha Vida numa área de marinha. Sabe o que que aconteceu? Cara, levou anos para ligar em luz e outras coisas que eram essenciais. Sabe por quê? Sim, porque era área de marinha. E para regularizar a situação, essas coisas, cara, isso é super complicado. Porque daí tu tem que conversar com outro ente Entendi, lei federativo e federal. cara, e é muito complicado. É. E essas situações, elas não são isoladas, né? Por isso que eu disse que é uma pauta bem complicada, porque no meio disso que a gente está conjecturando, dos interesses privados, que a esquerda, em vez de ficar na reação, poderia, até a própria Sara falou, né? Por que que a esquerda disse, tá bom, vamos fazer? Vamos fazer. Mas, tá proibido entregar para ente privado para exploração da área ou fechar o acesso para as pessoas, enfim, né? Colocar todos os impeditivos que fechassem a área para que as pessoas pudessem acessar a praia, né? Porque eu já fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas algumas pessoas do Rio me disseram que, pô, tem alguns lugares lá no Rio, por exemplo, acho que é na ilha de Paraty, né? O pessoal disse que lá, além de pagar para entrar, os caras dificultam o teu acesso lá, Uhum. né? Então, assim, uh, se o problema é esse, pô, então a esquerda, em vez de ficar na reação, poderia colocar uma contrapartida, né? De dizer, não, peraí, não, beleza, vamos pensar nos mais pobres, tá? Vamos pensar nos mais pobres, mas vamos tirar o elefante da sala e vamos tirar os interesses privados dessa jogada. Tudo que for Porque de uma interesse PEC, qual que privado e que tire o interesse público, que fira o interesse público, o livre acesso das pessoas ao bem público, que é a praia, nós vamos cortar.
aí beleza, aí a gente poderia beneficiar as pessoas mais pobres, porque realmente, cara, pessoas que muitas vezes habitam essas regiões são as pessoas mais pobres, mas a gente tem que lembrar, e tu aí, né, que mora, sabe muito bem, né? Tu mora aí pertinho aí de Santos aí, e tu sabe muito bem, aí é litoral norte, né? É, né? Sul, Sul? litoral Ah, sul. isso, é litoral sul, perfeito. Litoral sul. Bom, mas tu sabe que o litoral norte, aí de São Paulo, teve uma enchente violenta, né? E houve aquele processinho aqui da Ano passado, gentrificação, né? Recente. isso, ano passado, sim. E aí botaram um monte de condomínio de ricaços, veio uma enchente, acabou para todo mundo, inclusive para o próprio Neymar, que estava defendendo esse negócio aí, né? Pois é. Veja bem, e era em área de marinha, tinha muito ali que era em área de marinha, né? Inclusive Santos aí é área de marinha também, né? Toda essa Sim, sim, região. sim. Pois é. E lá também, Mas muitos terrenos era de você vê que preservação ambiental. Pô, os caras alastraram para geral, né? E esse que, na minha opinião, independente, não foi para o ente privado, mas aí o prefeito ou o governador facilita, porque na mão do prefeito ou do governador, daqui a pouco ele diz, opa, peraí, preciso arrecadar mais, minha cidade precisa mais, né? É mais IPTU. Opa, peraí, deixa os caras construir lá na região onde é preservação ambiental, deixa os caras construir lá na área de marinha, deixa isso aí, eu preciso mais IPTU, né? O prefeito vai pensar isso. Pode falar. Então, e aí, mais uma vez, a gente volta naquela tecla, né, que é um aspecto que esse pessoal aí da direita, extrema-direita, não é muito afeto, que é o estudo científico, né? E assim, sobretudo no âmbito ambiental, que eles são negacionistas de carteirinha, né? Mas eu estava lendo também, vendo algumas análises, porque toca essa questão ambiental também, né? E tem havido cada vez mais, né, estudos científicos no sentido de que tem havido, e o exemplo, mais uma vez, infelizmente, é terrível ficar lembrando disso, né? Vocês ainda estão passando por isso, mas um exemplo aí no Rio Grande do Sul, né? Está havendo cada vez mais um aumento dos rios e dos mares. Agora, tem lógica, Cristiano, você vai, cria um projeto, entre aspas, você cede a iniciativa privada a essas regiões, para daqui a algumas décadas vir sendo tomado pelo mar, que vai acontecer. Isso, não sei, eu não li, não Inclusive tem um guardo. estudo, né? Inclusive tem Não, um estudo internacional do Climate Central que eles dizem que até 2100 algumas regiões do Brasil podem desaparecer, algumas áreas, né? Por pois é. exemplo, o Santos aí a tua região é Não, uma. eu estou aqui a É, mais ou menos 400, 600 metros da praia. no Rio de Janeiro, Então, Campo dos, ó, eu tô não aqui dá com para um confiar, aberto, não. ó. Eu tô aberto aqui, ó. No Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes e Cabo Frio, ó. Pois Até é. 2100 pode Eu desaparecer. sei que em 2100 Ah, não estarei mais aqui, né? Nós é, não estaremos, é. mas a questão é essa, né? Inclusive, Sabe, imagina a um natureza se parque. impõe. Imagina, nós estamos falando, por exemplo, lá no Maranhão, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses pode ser engolido até 2100. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu vivo, Porto Alegre, Pelotas e Canoas podem ter regiões submersas até 2100, né? E Porto Alegre aqui, cara, para construir a cidade, o centro histórico, o estádio Beira-Rio, que é o estádio do Internacional, né? Várias áreas aqui de Porto Alegre eles tiveram que meter aterro, né? E um dia, né, cara, agora a possibilidade de inundação é muito grande, né? E sem contar, né, outra questão que chamou a atenção dos ambientalistas, além dessa questão da preservação, né, que há o risco, né, de não ter essas preocupações, e aqui no Rio Grande do Sul isso aconteceu. O governador Eduardo Leite foi lá e fez uma legislação ambiental
toda atropelada, né? E aí aconteceu o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí 90 e tantos trechos, né, os caras começaram a levantar torre, mais torre, né? Modernidade, né? E aí, meu Pois é. amigo, aconteceu isso aí. Cara, cara, assim, ó, Josemar, se Balneário tu Camboriú, visse, né, outro eu exemplo, né, ia citar o Balneário Camboriú, sim. Cara, se tu visse o que fizeram com o acampamento Farroupilha em Porto Alegre, cara, assim, ó, foi criminoso. Só para ter uma ideia, só para te ter uma ideia, aqui para o nosso público, pessoal, a idealizadora do projeto ficou com vergonha. Ela disse: opa, mas peraí, mas não foi isso aí que eu projetei. Peraí. O prefeito Sebastião Melo desmatou. Assim, eu tive a oportunidade de ir no acampamento Farroupilha, né? O Ciro teve lá, inclusive, né? E, cara, e assim, era um lugar bonito, arborizado, assim, sabe? Claro, precisava de manutenções, precisava ter uma melhor sustentabilidade e tudo mais. Tranquilaço, cara. Só que assim, cara, desmataram o bagulho, desmataram assim, a região. Era uma região arborizada, bonita, pô, até embelezava ali, né, a orla do Guaíba. E, cara, os caras assim, ó, limparam. E aí começou a rolar um monte de especulação que o prefeito tinha feito aquela limpeza geral ali para fazer um estacionamento, e assim, ficou no ar, sabe? Ninguém sabe o porquê que o prefeito fez aquilo, né? Mas chegaram a dizer que ele queriam construir um estacionamento ou normal, ou um estacionamento subterrâneo, ou que ele queria levantar umas torres ali, né? Até hoje ninguém sabe muito bem o que o prefeito Sebastião Melo queria, mas o fato é que ele enfeiou a área, né? Ele deixou horrível a área. Mas enfim, né? E tem essa questão que tu falou, né? Do estreitamento da faixa da orla. Tu falou aí do caso aí, né? De Santa Catarina. Eu já vi isso acontecendo também no estado da Paraíba também, né? E há uma preocupação em relação a isso, né, de empreendimentos imobiliários irem crescendo e tomando a orla. Por exemplo, Alagoas tem se preocupado com isso, né? E adivinha, adivinha quem é uma dessas empresas aí, né, que está envolvida com as construções das torres, grandes prédios, né, na orla lá de Alagoas, que vai de Alagoas ao Ceará. Sim, a empresa lá envolvendo lá com o Neymar, né? Enfim, né? É isso, cara. Então, acho que a esquerda poderia até ter feito melhor, tá? Poderia ter feito isso que a própria Sara falou, né? Opa, peraí, os interesses privados a gente corta, tudo aquilo que dá margem para os interesses privados a gente corta, né? A gente faz o possível para cortar e aí a gente facilita o esquema para os mais pobres. Beleza, né? Se o interesse fosse Mas, esse, mas Cristiano, na possibilidade de não haver, vamos interditar então. se o interesse fosse esse, aí sim faria sentido você entregar, de uma certa maneira, sei lá, um estudo, ou ceder, ou encomendar um estudo sério para os municípios. Acho que os municípios seria o ideal, né? Porque eles sim conseguiriam mapear e localizar de maneira, né, concreta esses locais, né? Comunidades ribeirinhas, quilombolas, comunidade de pescadores, beleza. Você faz um mapeamento, faz um estudo de quais são esses locais, quem está ocupando efetivamente esses locais, e a partir daí, que é o que toda lei deveria, né? Como toda lei deveria começar, a partir de um estudo, a partir de uma pesquisa, e a partir daí, então, se tomar as medidas e as decisões nesse sentido. Agora, não é esse o caminho, não. Ah, beleza, vamos abrir a fronteira do Brasil inteiro. Vamos fazer assim, né? Numa lapada só, faz uma PEC aí e abre as fronteiras. Não é assim que funciona, né, cara? Então mostra que isso aí é só mesmo uma balela, uma conversa fiada e que não é esse o caminho, não. Né? Deixa eu só responder aqui o nosso amigo aqui, o Brizolim, ele perguntou aí no chat, né, sobre rios, né, sobre os rios, lagos e cachoeiras.
pela Constituição, viu, Bresolinha, tratam-se de bens também de domínio da União, tá? Agora, é natural que nesses locais existam, né, fazendas, sítios, e aí tem cercas, esses locais eles são restritos mesmo, né? E sempre existe uma discussão se o acesso ou se esses domínios poderiam ser relativizados se esses rios fossem navegáveis ou não. E já surgiram decisões aí dos tribunais no sentido de que, independentemente deles serem navegáveis ou não, eles continuam sendo de domínio da União. E existe legislação específica também sobre cobrança de acesso. Aí é uma questão assim, né, de dar, até possibilitar aos proprietários, né, desses locais ter algum tipo de exploração, algum tipo de incentivo turístico. Né? Eu venho de uma região também no interior de Minas, onde isso é muito comum. Brizolinha também é mineiro, conhece muito aquela região ali da Serra da Canastra, né, onde tem a nascente do Rio São Francisco. Ali é uma região muito bonita, tem muitas cachoeiras, muitos canyons e tudo mais, e é muito explorado turisticamente. E aí é comum você chegar no local e pagar ali uma taxinha para poder entrar, e como você me citou aqui também, né, Cristiano, tem praias que são assim, né, tem locais que você até paga ali entre aspas, uma taxa de preservação ambiental. Isso é uma coisa, né? Agora a outra é você ter lá, por exemplo, numa ilha, igual eu citei aqui de Boipeba, eu conheci lá, é um local paradisíaco, é extremamente preservado, e de repente você chega lá e tem lá um resort, torres e mais torres de empreendimento, e um pequeno grupo nacional ou estrangeiro lucrando em cima disso. É totalmente diferente. E ainda prejudicando o meio ambiente e atingindo interesses locais, né? Aí é que não dá, né? E aí você vê que há um desequilíbrio tremendo em cima disso, né? Cristiano, acho que era isso, viu, cara? Não sei se tem mais algum ponto para a gente poder abordar. Não, não, com certeza. Eu ainda quero abordar mais alguns temas também em relação a isso para a gente fechar. Que é o seguinte, né? Bem, além do que a gente já debateu, e eu quero até colocar um ponto aí no que tu disse. Não, teve uns por aí, né, dizendo, não, mas espera aí, mas já tem, como é que é, particulares que já estão nessas áreas que hoje são áreas de marinha, né? Também tem esses debates muitas vezes, né, que é bem típico da canalhada liberal, né, de ficar dizendo, não, mas veja bem, essa situação já existe, né? Quer dizer, os caras estão só procurando uma PEC, uma regulamentação para deixar que a sacanagem continue rolando, né? Sempre rola essas coisas, né? E aí eu quero falar de algumas bolas divididas por aí, né? E aí quem decidiu entrar na bola dividida, né, foi o pessoal lá do Instituto Rothbard, né? É o pessoal lá dos anarcocapitalistas que eles entraram para o debate, né, já que a esquerda está falando de privatização, e tinha na imprensa, muita gente falando, se posicionando em relação à privatização. Pois bem, o Instituto Rothbard decidiu entrar nesse debate e eles se posicionaram a favor da privatização, disseram que a praia é um direito, não, desculpa, a praia não, eu quero dizer que o direito à propriedade é um direito natural e que o Estado ele faz tudo para violar o direito natural e por essa razão eles deveriam sim defender que as praias sejam privadas. E aí eles caíram naqueles discursos senso comum de que, veja bem, porque se a praia tiver um proprietário, ela vai ser melhor cuidada. E uma vez que uma praia ela é um recurso escasso, então nada mais justo do que um ente privado tomar conta dela, né? Basicamente, o centro do argumento dos liberais do Instituto Rothbard era esse, né? Para ser assim, muito em linhas gerais, tá, pessoal? Porque vocês sabem, né? O Instituto Rothbard, eles escrevem 1 quilo de texto para defender o indefensável, né? Vocês já sabem mais ou menos como é que funciona, né? Era um texto gigantesco, né? Para defender que sim, tem que privatizar mesmo, né? E agora, para a gente finalizar,
Deixa eu só aqui mudar aqui o... Aí. Agora deixa eu mostrar aqui o Flávio Bolsonaro, que ele decidiu que vai mudar a regra aí do texto. Olha aí. Deixa eu só colocar. Ó, o senador Flávio Bolsonaro, no PL do Rio de Janeiro, vai alterar a atual versão da proposta de emenda à Constituição em discussão no Senado para mudar as regras de cobrança de tributos em terrenos de marinha que pertencem à União e ficam próximos às praias. O tema está sendo discutido em comissão no Senado Federal. De acordo com interlocutores, o senador foi surpreendido com o tamanho da repercussão negativa sobre o tema. Para tentar conter a narrativa de que as praias do Brasil poderão ser privatizadas, versão que ele nega, Flávio pretende incluir na proposta previsão explícita, reforçando que todas as praias continuarão acessíveis ao público em geral, assim como já prevê a Constituição Federal. Tá vendo, ó? O que não é uma boa e velha pressão, hein? Pois é, até o Flávio Bolsonaro decidiu mudar o texto, né? Para tirar essa ideia de abrir a possibilidade de privatização das praias. E o Pacheco, acho que também já percebeu aí que esse caminho que está sendo tomado aí não é dos melhores, né? E já acho que hoje mesmo, acho que ele deu uma declaração aí em entrevista dizendo que vamos ampliar o debate, aquela desculpinha de sempre, né? Vamos ampliar o debate, abrir mais discussões e tal, não é o momento de se pautar isso, então acho que essa questão ainda vai ficar meio que no limbo aí, né? Mas a gente tem que ficar atento, né, Cristiano? Porque, né, essa política de passar boiada aí, né, isso já foi muito comum, né, no governo anterior. O governo atual está perdendo uma atrás da outra, né? Então é só o governo se posicionar, e pelo visto vai começar a se posicionar em relação a isso, que aí isso já cai de novo na velha armadilha da polarização, e aí caindo na armadilha da polarização, entra o jogo político aí para o governo perder isso daí também e deixar passar. Olha, é dois pulos, viu? É isso.